Terráqueos, este é o sinal da Pica das Galáxias, a sua rádio pirata espacial, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da Lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Preparem-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras. Aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo, a outra anomalia da nossa rádio, The Wells, o caçador de histórias. E aí, Rafa? Não veio hoje o Rafa, Tá na solitária. tá na solitária. Ah, aprontou essa semana na cantina, foi reclamada a comida. Bem feito, bem feito. Tá de castigo. E ele não poderá falar sobre uma boa peça de propaganda, que é o que vamos tocar hoje, né? Olha, uma boa peça de propaganda, entre outras coisas. Até porque, para o nosso público que está acompanhando diretamente da Terra ou de algum outro lugar do universo, porque nós não sabemos até onde o nosso sinal alcança, para o conhecimento de Vossa Senhoria, este episódio se chama. Já está escrito na tela, né? Mas eu vou repetir, porque daqui a pouco a pessoa está escutando e não está assistindo. 1984. O grande irmão está de olho no seu like. E hoje vamos explorar a vida de George Orwell, seu livro 1984 e o impacto cultural global que essa obra extraordinária gerou. Preparem-se para uma viagem pelo universo da literatura distópica e política. Mas vem cá, o seu The Wellses. Quem foi George Orwell? Bom, eu posso te dizer que George Orwell é um jornalista, sim, Ah, e falando um pouco sobre ele e a sua mentalidade em relação aos seus livros, eu vou citar um livro dele que se chama Why I Write, posso de, fazer um adendo? de 1946, claro. Ah, tá. Não, só para o nosso público entender, né? George Orwell não é o nome dele, né? É o pseudônimo. O nome dele é Eric Arthur Blair. Que desconheço se tem alguma relação com Tony Blair. Porra, eu ia falar a mesma coisa. Ah, me roubou agora a frase. porém, porém, sabemos que ele estudou no Eton College e James Cameron, foi James Cameron que saiu dali? Sei lá, eu não estudei na Inglaterra. A elite sai dali? Eu não sou da elite. É, a elite britânica, sim, e outros mais. Tá, mas olha só. Porém, voltando ao Eric Blair, sim, codinome George Orwell, vamos falar um pouco da sua ideia na hora da escrita. Então vou citar Why I Write, de 1946, alguns anos antes do nosso conhecido 1984. E aqui citando entre aspas, vou citar o que ele escreve neste livro, porque eu escrevo, né? Abrindo aspas. Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. Isso está na capa do livro. E citando outra vez, agora falando mais sobre o porquê ele escreve, vou abrir aspas e vamos citar outra vez. What I wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. My starting point is always a feeling of partnership, a sense of injustice. When I sit down to write a book, I don't say to myself, I'm going to produce a work of art. I write it because there is some lie I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing. E não tem mais nada para falar sobre a sua ideia de como escrever.
E eu volto para minha piadinha brega de sempre. Inglês e espanhol é fisk, fisk. Mas tem duas coisas que tu não falou sobre o nosso amiguinho. A primeira, o que que tu acha que mudou a vida dele tendo nascido na Índia Britânica, né? Porque, tudo bem, ele é inglês, mas ele não nasceu na Inglaterra, nasceu numa colônia da Inglaterra. E a segunda coisa, meu amiguinho, antes de ele se tornar jornalista e escritor, ele foi tantã, policial na Birmânia. Bom, então eu posso dizer que ele ter nascido na Índia, não, o fato geográfico dele ter nascido ali não influenciou a ele em nada, porque ele, logo depois de nascer, ele foi para a Inglaterra. Porém, já que comentaste sobre a sua passagem trabalhando como oficial na, na Birmânia, sim, podemos dizer que ele trabalhou como oficial numa subdivisão em Burma, na Birmânia, observando a estação de polícia e compilando material de inteligência nas vilas locais. Esse foi o seu primeiro trabalho, que foi incentivado pelo seu pai, que também era oficial do Império Britânico, também foi. E quando ele foi, logo depois, quando ele teve a sua subida na carreira policial, ele foi Assistant District Superintendent em Sirian, no Sirião, né? No qual seu dever era proteger as operações da Burma Oil Company Refinery. Acredito que essa parte o tenha influenciado para escrever o 1974. E já pegando o teu gancho, aí está o nosso convidado especial, o livro 1984. Só para complementar uma coisinha que o senhor falou, eu coloco na lista dos livros um outro que é muito bom, né? Revolução dos Bichos, né? O Animal Farm. Mas isso fica para outro episódio. Vamos focar no nosso convidado especial. E Então agora, tá. e agora falando da sua origem, do seu trabalho como policial inglês, né, britânico, podemos citar Burmese Days, que é de 1934, que é um memoir dele, desse tempo que ele viveu na Birmânia entre 1922 e 1927. Como é que é a palavra que tu usou? Memoir. Gente. Por isso que eu gosto de andar com pessoas inteligentes aqui na cadeia. Nossa, Eu que a gente tenho, eu tenho que conhecer algumas, não conheço. é por isso que eu gosto de andar com as pessoas intelectuais aqui na cadeia, porque eu sendo burro, eu aprendo alguma coisa. Muito bom. Mas podemos falar um pouco mais dele, inclusive como os comentaste dele ter nascido na Índia, sim. A sua mãe nasceu na Birmânia, sua mãe que era de origem franco-britânica, e o seu pai, chamado Richard Blair, trabalhou no serviço público na Birmânia como agente imperial britânico, na supervisão da produção de ópio, que era exportado para a China. Então, o Império Britânico, que era a superpotência global, e seus oficiais imperiais, como Richard Blair, ajudaram a extrair as riquezas das colônias ao redor do mundo, ajudando Londres a controlar o comércio marítimo. Sim? O que nos leva a falar um pouco sobre as guerras do ópio. Então, eu vou recomendar um livro, sim, se tu me permite, Eu, ok? permi- eu permito qualquer coisa que Hum, agregue ao nosso episódio. Vai com calma. ok. Então, vou citar esse livro que é muito bom. Aliás, para quem gosta de história e para quem gosta de relações internacionais, eu recomendo. É um livro bem robusto, são umas 900 páginas, se não me engano. Não sei se tem E, traduzido ao e português. é um livro com ou sem figurinhas?
É um livro que tem figurinhas muito interessantes, mapas. É muito bom esse livro, ok? E ele se chama L'Empire Immobile, ou Le Choc des Mondes, Récit Historique, de Alain Perrafit, que fala sobre as guerras do ópio, sim, que conta a história do Império Britânico em 1793, a sua aproximação com a China e desmembra a parte quando o Império Britânico toma o Cantão, sim, o Cantonês, fala da ajuda dos portugueses abrindo o Porto de Macau numa época, e esse livro, aliás, essa história nos leva à Convenção de Chuanpi, de 1841, que é quando Hong Kong fica nas mãos britânicas. Aliás, esse livro, quando falou de figurinhas, o Perrative ele teve acesso aos arquivos do Benjin Palace Museum e organizou uma equipe de pesquisadores para explorá-los a fundo e conseguiu documentos da missão britânica na época, os traduziu e tal, e alguns desses documentos não tinham sido abertos desde 1790. Uma das questões que aparece nesse livro é que o Império era imóvel por causa da posição do Império Britânico nas suas relações diplomáticas com a China, que foram descritos como ignorância cultural por parte dos oficiais britânicos, que levou a China a ter um declínio na sua atividade e se tornar uma parte burocrática, estática, durante a century and a half, né, um cento e poucos anos, no relento. O livro 1984. Tá, ele foi publicado em 49, tá? Só para vocês saberem. Tá, olha só, eu vou ter que fazer uma breve leiturinha, né? Porque né, nem tudo eu decoro. Ele foi publicado em 49. 49, correto? Isso. E muitas pessoas acreditam que era algo sobre a União Soviética. Mas por que estamos falando da sua vida, da vida do nosso querido Eric Blair, do seu pai, do Império Britânico, das guerras do ópio? Porque em 1984, o contexto do livro não é da União Soviética, e sim da versão extrema da Inglaterra em tempos de guerra. Mas isso é só uma... Temos outros detalhes, continuamos. Vamos lá, pessoal. Resumindo a novela. Todo mundo sabe que é um romance distópico, né? Ele é ambientado no futuro, em nenhum momento, né, fica claro, né? Não é esse o foco. E aí ele retrata, né, o nosso protagonista, o senhor Winston Smith. Agora deixa eu falar só uma coisinha. Eu sempre achei que o Winston era uma paródia do Winston Churchill. Mas vamos lá. Tudo bem. Aí ele vive lá, né, numa superpotência chamada Oceania. E lá tem, como sempre, né, como lá que já começou nessa época os clichês, um governo opressivo, né, e o seu partido com o seu líder, o Grande Irmão. É um nome muito bom, né, o Grande Irmão. Eu gosto disso. Tá, o que o partido faz? Nenhuma novidade, né? Exerce controle total sobre a sociedade através de vigilância constante. Oh, que novidade! E manipula a história e a propaganda. Tá, e o que acontece, né? Sempre, né, chamada do herói nos arquétipos, seu Winston desperta, começa a questionar o partido e inicia um relacionamento com uma garotinha chamada Júlia. Só que daí, né, eu vou deixar o resto mais pra frente. Só quis dar essa... Sempre tem uma história de amor, um governo opressivo. Tem alguns clichês? Tem. Mas, porra, é um puta de um livro. Então, assim, ó, os clichês ficam bem longe daqui. E tem um segredinho. Ah, mas por que o livro se chama 1984? Aí todo mundo né, na época alegavam, ah, mas ele tá tendo uma visão
futurística do que vai acontecer nesse período, década de 80, 90, 2000. Tem nada a ver, é que o cara escreveu o livro em 1948, estava pronto, e aparentemente, né, né, aqui o seu George Orwell não deu essa entrevista, mas dizem as más lendas que, como ele concluiu o livro em 48, e ele analisou o cenário político da época, ele achou que ele podia fazer uma brincadeira de números e simplesmente trocar a década. E aí pegar o 48, para não ficar tão explícito que já era uma crítica para a época, e só, tadã, virou 84. Como boa peça de propaganda de panfleto, ele fez muito bem com isso. Vamos lá. E aí a sociedade de 1984, como é que ela é dividida? Sempre a divisão de classes. O partido interno, o partido externo e os proletas. Daí tem o partido interno é a elite governante. O partido externo é composto por burocratas, que administram o regime, né, o sistema. E os proletas, tá, eu não vou dizer o que são os proletas, né, pessoal? É a classe trabalhadora que, como sempre, continua só se tomando. Que é a que sofre a maior vigilância pelo partido, né? É o povo, como sempre. Aí o que acontece? Nesse mundo do 84, tu tem 3 superestados. Tu tem a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, que estão em guerra perpétua entre si. Até agora também nenhuma novidade. E aí o que acontece? Essa guerra constante, ela serve para manter a população sob controle, e aí tu justifica o regime opressivo do partido. Ó, pessoal, nós estamos em guerra, então, né, ninguém pode sair da linha. Só que daí tem mais umas coisinhas que são super divertidas, né? Aí o partido, ele usa várias técnicas para manter o controle, que a gente sabe, né? A linguagem, literatura, cultura sempre sofre, né? Que se chama o uso da novilíngua, que é uma linguagem, né, digamos, simplificada, que ela limita a capacidade, digamos, né, do pensamento crítico. E aí também o dupli pensar, que o que é o duplo pensar? A capacidade de tu acreditar em duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. Então, o que eu vou dizer? Fala, Samuel. Eu tenho. Estava comentando da questão das 3 superpotências degladiando entre elas, e Londres sendo o airstrip, né? Vamos lá? A guerra entre eles, entre essas 3 superpotências, ela se realizava em um território, que é aquela parte ali da África e um pouco do Oriente Médio. Então, o teatro de operações da guerra ali era nessas regiões norte da África, no nordeste da África, a metade da África e um pouco do Oriente Médio, um pouco daquela parte leste da Ásia. E estava falando das questões das classes, que a classe trabalhadora, dos workers e de tramps, né, de vagabundos e de garotas do serviço antigo, ele, então nós não podemos deixar de citar outro livro dele, que foi publicado em 1933, ele foi publicado depois do Burmese Days, mas ele é um compilado sobre escritas dele, na verdade do seu da sua agenda, que é da época que ele depois ele ter pedido as suas contas no trabalho público, sim, lá na Burmese, na Birmânia, ele ficou morando entre idas e voltas em Londres, entre Londres e Paris, entre 1927 e 1928. Daí vem o título desse livro, que se chama Down and Out of London and Paris, que fala basicamente da parte que ele teve morando fazendo trabalhos
basicamente como Tratamundo, ele está morando nas periferias nas periferias, principalmente de Londres, e esteve ali para o Paris, e ele relata a forma de vida precária dessas classes. E se eu não me engano, não me engano não, mas o Big Brother, o Grande Irmão, não é um partido. O Big Brother é o Grande Irmão, ele é o personagem que é a cabeça do partido, que eu não vou me lembrar agora, mas é Niskov, eu esqueci o nome. Calma que eu vou falar. Calma Fale, que... por favor. Fale, por Não, favor. Porque, calma. Ai, que menino precoce, Matia, calma. Já olha, vou som, chegar lá, som, calma. somente foi um adendo, porque o Big Brother não é o partido. Tá, mas tu tá falando ali o cara que comanda ali o Testa de Ferro, é isso? O O'Brien. Não, 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 não. Prossiga. Tá, vamos lá. Tá, o que para mim é mais divertido nessa apresentação aqui do livro? É a que já se tornou parte É do programa. divertida? É Não, divertida? óbvio, né? Porque, né? De ficção isso aqui não tem nada, né? Tem que dar risada. O que são o nome dos, enfim, os ministérios, né? Essa parte é boa. Os ministérios do governo da Oceania, né? Que é onde ele está. Que é Uhum. totalmente irônico o nome com a função. Vamos lá para a primeira ironia da noite. Que vocês não sabem que na pica é sempre noite, né? Nós estamos na lua, no lado oculto. Nós não vemos o sol. O Ministério da Verdade. Aí esse é responsável pela propaganda e a revisão da história. Belo nome. O Ministério da Paz. Esse aí conduz a guerra. O Ministério do Amor. É o que cuida da lei e da ordem através da tortura. E o Ministério da Fartura, que gerencia a comida e raciona os alimentos. Parabéns pelos nomes. E um fato interessante, e que daí dá mais ênfase na questão de que esse, essa forma de governo, ela é uma caracterização extrema da, do Império Britânico em tempos de guerra, que, para enfatizar isso, o Ministério da Verdade foi inspirado no prédio da University of London Senate House, que em tempos de guerra foi o Ministério da Informação, no qual, no seu interior, estavam os escritórios da BBC, na qual o nosso amigo Orwell, vulgo Eric, trabalhou durante a Segunda Guerra. Mas tu vem. Interessante, ah? Ah, Detalhes, detalhe, detalhes. detalhes para não dizer que coincidências não existem, né? São apenas Claro, detalhes. claro que não. Claro Não, que não. não. São só detalhes, não são coincidências. E aí acontece isso aqui, o universo de 1984. O que que nós podemos falar sobre o universo de 1984? Olha, a gente já falou. Na verdade é isso. A gente não vai ficar enrolando muito, porque o que a gente tem que falar de verdade são os conceitos de 1984, que é basicamente, né, o livro ele explora a lógica, o conceito, não vou usar outra palavra porque já está escrito ali, da vigilância constante, a manipulação da verdade, um termo que, para o pessoal que gosta de TV, né, e vamos lá, é um programa que, em termos de eficiência de público, ele é fantástico, mas na minha opinião só isso, que é o Big Brother, que foi, né, enfim, uma ideia fantástica quando criaram o reality show e usaram esse nome, porque faz todo sentido com a ideia do programa, ou Big Brother, né, com o conceito do livro. Fantástico. Quem teve essa ideia foi um gênio. Aí vem também a ideia do duplo pensar, que eu falei, né, do conflito de ideias contraditórias, a nova língua, né, e algumas palavras que se tornaram comuns no vocabulário político. Só que, Como essa... quais? cara, se usar a linguagem controlada pelo partido, essa nova língua, ela foi basicamente para eliminar o pensamento crítico e rebelde, né? Tu controlar o vocabulário, tu
manipular a essência das palavras, né? O que hoje uma Então, palavra significa, amanhã ela pode ter outro sentido. então estamos falando sobre Vamos lá, assim, ó, sofismo. é tu acreditar em duas crenças contraditórias, resumindo. Então estamos falando de um trabalho de sofismo e que foi grande, que pode ser muito, que foi muito utilizado, é muito utilizado em debates ou em discursos. E nessa parte dos livros, uma ferramenta extraordinária, que é a do Gutenberg, né? De metade do século XV, para a utilização de mudanças e distribuição de ideias novas e apagar algumas antigas. Tu sabe que tem uma coisa que é complicado quando o cara escreve um livro em 1948, que pudesse ser tão visionário em um detalhe do livro, que para mim chama muita atenção. Fora essa, vamos usar uma palavra bem pomposa, erosão da privacidade, que funciona bem, porque realmente aconteceu a erosão da privacidade. E principalmente essa ideia dessa criação do medo, que é o que acompanha o tempo inteiro nosso amigo ali, o seu Winston Churchill, Winston Smith, foi a ideia das teletelas, né? Que elas estão presentes em todos os lares, espaços públicos ali, ó. Dá para a gente ver o conceito ali na imagem, né? Por isso que ela está fazendo parte aqui dessa apresentação. E aí essas teletelas, elas estão monitorando cada movimento, conversa das pessoas. Isso em 1948. Nem me vem à cabeça nada hoje em dia que possa parecer isso, né? Mas tudo bem. Eu discordo de que o programa Big Brother seja um grande exemplo do ambiente, do contexto de 1984, do livro. Eu vejo mais parecido com Hunger Games, Boa, boa. um Snow da vida e uma mudança e na questão de classes, também um pouco ali como, também pode puxar um pouco o lado do Maze Runner, Também. que daí não deixa de ser essa parte de controle e de uma nova realidade, principalmente na questão do Maze Runner, de uma nova realidade para os que estavam ali, né, fora do labirinto, mas o lado também essa questão de destruição de uma civilização e meio que uma nova, né? Lembra que uma vez. Que acontece no Hunger Games também, sim, que é depois do Uprising, né? Lembra que uma vez a gente estava trocando uma ideia lá no cantinho do café, perto do refeitório da Pica, né? Ali trocando aquela ideia, e aí a gente chegou na ideia do livro do 84 e a gente lembrou do filme O Gattaca. Um Gattaca. O Gattaca me Mas lembra muito a essência do 84. sabe que o Gattaca, ele lembra um pouco, mas ele me puxa mais numa essência de outro livro, que daí sim é um clássico, né? Não que este não seja, mas ele é bem mais moderno, sim. Mas o Gattaca ele me puxa mais por Frankenstein, na questão da busca da procura pela perfeição do ser humano e pela questão da morte. Mas tu me dando essa descrição, eu praticamente achei que tu fosse falar dos 50 tons de cinza. Por quê? Ah, olha que tudo que tu falou, sedução, Não, amor. não, eu não falei sedução, falei pela procura da perfeição do ser humano. O meu cérebro escutou sedução, tu falou perfeição, aí ficou sedução, perfeição. Olha só o subconsciente, hein?
Isso diz mais de ti do que sobre mim, mas continuando. E aí, meu amiguinho, a gente entra no legado, no impacto cultural. Daí, assim, todo mundo acha, mas o 84 só serviu pro Steve Jobs criar lá, junto com a Apple, o comercial, né, lançando o Macintosh. Não, para, meu amigo. O comercial foi sensacional, até hoje é tido como, literalmente, o comercial mais pica da história do Super Bowl. Então, mas não é isso que a gente está falando, a gente está falando de um outro impacto, mais ligado à literatura, né? Deixa lá a Apple com os seus skinheads, porque né, se ninguém sabe, é muito engraçado, né? É uma cena, tem uma cena lá no filme do. Eu tava lá sentado com o pessoal assistindo lá, que quem não sabe, na Pica a gente tem direito de assistir filme, né? Só que aqui a gente assiste em DVD. Aí apareceu o filme do Jobs. E aí tem uma hora que ele tá conversando lá, eu esqueci o nome do CEO na época, mas era o cara que tava com ele. Era o maluco que era da Pepsi. Uhum. Ele tinha tirado pra levar pra Apple, e aí o maluco assim, porra, meu, é só agora que eu fui saber que tu contratou uns skinheads pra participarem do comercial. Ele, pô, qual é o problema, tá ligado? Os caras foram pagos, tá ligado? Então isso aí é a piadinha do aquele comercial. Só que daí o que é o problema do 84? Ele teve uma impacta é boa, um impacto porrado na literatura, né? Aí ele influenciou desde Margaret Atwood, né? Acho que essa aí é a mais atual para quem curte uma literatura distópica, e a Ray Bradbury, eu sempre me confundo o nome. Ray Bradbury, difícil. Tá, e aí é sempre a mesma história, né? Aquele legado que se estende à Que é política. essa é do Fahrenheit, sim? Não. Não? Essa é 3? Não? Tô brincando. Ela, sim. Oh, óbvio, né? Uhum. E Não, não é aí, óbvio, não estava lembrando o nome do Ceará, mas é Fahrenheit, né? tô sacanagem contigo. Só que daí, o que o termo, né? O número, esse ícone 84, né? É muito mais do que só um ano. É muito mais do que quando a Apple lançou o Macintosh. Ele simboliza, em termos de publicidade, política, ele gera um símbolo de resistência, né? Contra a opressão. Porque tu lembra direto do filme, tu tem uma influência de movimentos sociais, ativistas, e aí passou a ter uma relevância atemporal. E olha só, a gente está falando de um livro de 48, 2024, que aí ele continua ali, né, nesse conceito atemporal, ó, cuidado com o autoritarismo, né, se lá atrás eu já estava dizendo, e estava ainda, né, jogando previsões, elas estão bem vivas ainda. E nessas, enfim, eu acredito que o 84, não estou dizendo que isso é um dado, tá? É a minha opinião. Ele influenciou muito o Black Mirror, porque se tu pegar o seriado aí, para quem tá ligado, ele é da Netflix, né? A gente não tem mais aqui o sinal, cortaram, mas lá na Terra eu assisti bastante. O Black Mirror, ele é basicamente como a tecnologia ela pode deixar de ser útil e amigável para ter um lado maligno. E aí, velho, os caras vão longe nas aspirações. Só que o engraçado é que uma grande parte dos episódios do Black Mirror, o que eu acho uma merda falar essa palavra, Mirror, uma grande parte dos episódios e das tecnologias que eles apresentam, praticamente tudo já existe hoje ou está em desenvolvimento. Eu não assistia esse seriado. É um seriado, né? É que tu é muito intelectual, cara. Como eu sou do povo, eu assisto seriado. É assim que eu aprendo. Mas eu assisto diariamente Chapolin e o Chaves, né? Eu sabia que tu ia falar isso. Tava demorando pra te falar do Chaves Chapolin. Até falando nisso, já que citamos o Chespirito, né? Roberto Gomes Bolaños, vamos dizer que ele fez algo inverso do que o nosso querido Eric, e de uma boa peça audiovisual, ele levou isso para o lado impresso, né, nos seus quadrinhos. E falando um pouco de quadrinhos,
nessa parte, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre o Animal Farm, né? Que Muito é, bem. que é que na verdade a, a parte que o pessoal fala muito da questão do totalitarismo e é o que vê no 1984, eu volto a dizer, é um espelho sobre o Império Britânico em tempos de guerra, e daí a gente pode falar sobre como a, o Império Britânico tomou, conquistou a Birmânia, né, e o porquê era o seu interesse, qual era o seu interesse, a sua motivação, que ela era comercial, né, e os ganhos de arroz barato, óleo no sentido de combustível, e o que ela fez ali, que tem um contraste com as suas outras colônias, que ali ela eliminou completamente as instituições políticas e formais que existia na Birmania naquela época. E instalou, enfim, foi anexado para o lado para a Índia, né? E foi instalado efetivamente um país sobre uma regra militar na, na Birmania. Isso. Mas olha, Então podemos dizer que esse lado desse livro foi muito inspirado nessas questões dele, da época dele trabalhando como oficial, né? se tu diz, Baixo Império Britânico na Birmânia. quem A Birmânia quando foi conquistada pelo, enfim, pelo Império Britânico, isso foi em 1885, quando foi conquistada pelos britânicos e pelas tropas indianas, quando foi ocupada, eles ocuparam o palácio de Mandalay, né? Mandalay Palace. Eles forçaram o último rei da Birmânia, que é o rei Thibaut, a abdicar e ele foi para o exílio, morreu no exílio. Inclusive, ele está enterrado ainda na Índia, no lado, no lado ocidental da Índia, para onde está Goa, para o outro lado, para situar a Birmânia, ela faz fronteira, divisa lá com o Nepal, sacou? É o lado oriental da Índia, né? Então, o que eles fizeram na Birmânia? Eles fizeram exatamente o governo foi feito lá, no Império Britânico. Eles fizeram exatamente o que se descreve o que ele descreve no livro, nessa questão de criar novas histórias, de apagar as antigas, começando por essa eliminação das instituições, inclusive mandando o rei e toda a família para fora e apagando. Tanto é que hoje a Birmania, que faz parte da Myanmar, né, dizem que não se sabe muito. O povo lá não é algo corriqueiro para eles que existia um rei ali e que era era o império, né? O império da Birmânia. Pegava toda aquela região ali da parte da Indochina. Algo interessante é que a Birmânia, na época da Guerra da Indochina, ela sempre foi, e posteriormente, sempre foi, teve uma opção de neutralidade. Mas íamos falar sobre Animal Farm, né? íamos, íamos. Estávamos conversando sobre totalitarismo e algo que é bem interessante, que daí vem para o lado da questão da propaganda, de que é uma obra de propaganda,
ambos os livros, na verdade. Eu vou citar outra vez o nosso querido Eric, no qual, depois da sua passagem por alguns lugares da Europa e da Índia, em 1946 ele escreveu o seguinte: toda a linha de trabalho sério que eu tenho escrito desde 1936 foi escrita direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático tal qual eu o entendo. Claro que o primeiro pode ser resultado do segundo, né? Na verdade. E por que ele comenta que a partir de 1936 tudo que ele escreveu foi direcionado contra o totalitarismo? Por que será? Por que será? Por que Será será? por quê? Por que O será? Será por quê? O que aconteceu, né, ali depois de 33? Na verdade, vamos ter que citar outro livro, que é a base para o Animal Farm, que ali sim é um livro anti-stalinista, né? Descaradamente, concorda? O... Então, esse Animal Farm, nós temos que citar o Homenagem à Catalunha, né? Que é um livro publicado em 38, que é o compilado dos seus escritos entre 1936 e 1937, quando ele participou da Guerra Civil Espanhola, né? Muito bem. A Guerra Civil Espanhola, que durou de 36 a 39, que foi uma guerra lidada entre dois lados. O lado republicano, que fazia parte a Frente Popular, que era o partido do governo da Segunda República Espanhola, né? Segunda República Espanhola, que durou entre 1931 e 1939, que foi a que tirou do trono o Alfonso décimo terceiro, e na verdade essa que foi a Revolução Francesa Espanhola, né? Quando foi tirada ali. Então esse lado que era do Fronte Popular, do governo da Segunda República Espanhola, quem fazia parte desse lado eram os republicanos, obviamente, os socialistas, os comunistas, separatistas, anarquistas, e eram apoiados pela União Soviética. O interessante, muito, é que ele fazia parte deste lado. O outro lado, que eram os nacionalistas, que era formado pelos falangistas, pelos monarquistas, conservadores, tradicionalistas, que eram comandados por uma junta militar que depois quem tomou esse poder foi o Francisco Franco, o general Franco. Esse lado foi apoiado pela Itália, Alemanha e por Portugal. Então podemos dizer que esse lado foi um preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Um teatro de operações ou um ensaio, último ensaio antes da peça. O interessante dessa questão algo interessante, que trata do teatro de operações dessa guerra foi na Espanha, no Marrocos, no Saara Ocidental, tu conhece muito bem, Guiné e Portugal. O que levou a escrever o que citamos antes da forma dele de escrita a partir de 36. Isso mudou o lado dele. A sua participação na Guerra Civil Espanhola teve muita influência na sua forma de escrita nesses dois livros que são os mais famosos dele, né? E que é Eu, o que ele toca no totalitarismo, em ambos. Um é um totalitarismo ali do stalinista e o outro representado por
um outro tipo de totalitarismo, né? Ah, eu vejo as coisas por uma outra perspectiva também. O, nesse contexto histórico Me alegra muito que tu isso. apresentou, eu tenho a necessidade de transpor tudo que a gente está falando. Isso aqui eu não tinha te contado, que eu ia, enfim, trazer para apresentação, para trazer para papo de boteco, que é impossível dissociar o livro do que é hoje o mundo, né? 2024. Até engraçado, né? Porra, estão falando do livro 84 e gravando em 24. Deixei um tempo essa tela aí, ó, universo digital, enquanto tu falava. Enquanto tu falava. Nossa, hoje estou atrapalhado com as palavras. Para o pessoal ir assim, ué, o que que eles botaram ali? Estavam falando de história, mas já tinha uma coisa de futuro, de hoje, ali, ó, 2024. Pois é, então, se vocês são alfabetizados, vocês leram o que está escrito, né? População total, usuários de internet e os números. Então, meus amigos, esse hoje é o universo onde uma grande parte, vamos lá, da censura, opressão, manipulação, digamos que hoje a casa do Big Brother, de uma certa maneira, ela tá aí, né? Esse é o parquinho do Big Brother hoje. A gente tem hoje um usuário médio de internet que passa 6 horas e 40 minutos online por dia. Nisso, o volume de dados que ele gera, ou toda a informação que ele acessa, eu não preciso nem entrar nesse critério, tá? Só que assim, também em países como a África, esse número sobe um pouco mais. A gente pode chegar até 9 horas e 25 minutos. Qualquer coisa que eu estiver falando, a fonte está ali na esquerda, tá? Para você não dizer que eu estou inventando. Mas aí, tu tem toda essa quantidade de tempo gasto online para as pessoas do mundo em 2024. Faz uma ideia de quanto que a gente consegue estar gerando de informação. E a gente tem ainda as pessoas que estão offline, que ainda é uma montanha, é praticamente 2 bilhões e meio de pessoas que não têm acesso à internet. Olha só, 2 bilhões e meio. Se tu pensar que a Índia, né, é um exemplo, abriga aí mais ou menos mais de 680 milhões de pessoas, né, só desconectadas. E vamos lá, olha só a montanha de pessoas. Tem Não, alguns, a Índia está para 1,5 bi. não, mas 680 desconectada. Ah, ok. Desconectada. Aí tu tem um custo de acesso, agora tem uma série de ações, de projetos para levar a internet a, né, full world. Só que nisso tudo, Inclusive aqui para a Lua. pois é, que aqui a coisa está bem complicada, eu já estou cansado desse sinal. Nisso tudo, São os asteroides. os aerolitos. Uhum. Aí, já que o parquinho está montado, falta colocar os brinquedos. Que daí a gente entra no quê? As tecnologias. Agora está na hora de incrementar o parquinho. E aí a gente entra numa série de coisas que a gente pode trazer assim, comparadas ao conceito do 84. Tá? Nada que eu estiver falando é inventado, é só pesquisar, deixe de ser preguiçosos. E então vamos lá. Hoje em dia nós temos câmeras de vigilância, CCTV, né? Eu não vou entrar muito a fundo nas tecnologias. Temos o Só VAR. temos o VAR. Infelizmente, na maioria das vezes não funciona. Mas a essência dele, né? A boa intenção é fantástica, mas ele só tem boa intenção. Temos o reconhecimento facial, drones de vigilância, sem falar dos primos distantes dos drones que não trabalham com vigilância, trabalham com outras coisas. GPS, rastreamento de localização, monitoramento de redes sociais, interceptação de comunicações, Big Data, eu vou falar Big Data porque é o termo inglês, mas eu vou falar em português, Big Data, e análise de dados, software espião, o famoso spyware, a gente tem tecnologia de rastreamento por RFID, né, essa aí eu vou explicar, porque eu acho que a maioria das pessoas assim que estão nos escutando talvez não saiba o que é. A minha mãe não sabe, então, né, pobre senhora que está lá na Terra, eu vou ter que explicar para ti. É mais ou menos assim, é uma etiqueta de identificação que ela funciona por radiofrequência. É um selinho que tu cola nas coisas, pode colocar em produto, animal. Sabe quando lá na Terra a gente ia comprar umas calças jeans lá na Renner, e aí tinha tipo um selinho colado na roupa, um selinho meio cinza? É aquilo ali, meu amigo. tu não vai muito longe com aquilo ali colado na roupa, não. Aí tem o monitoramento de internet das coisas,
para quem acha que a tua geladeira só para te avisar que tá faltando leite, vai nessa. Que é o famoso IoT, satélite de reconhecimento, sistema de vigilância marítima, câmera de vigilância de alta definição, sensores de movimento e calor, essa é a velha, né? Então não adianta explicar muito. Monitoramento de rede de dados, basicamente eu apresentei aqueles dados antes para vocês verem o que é o tamanho do parquinho. Tecnologia de geofencing, Deep Packet Inspection, o famoso DPI, Spyware e Malware, MISI Catchers, que seriam os Stingrays, que são dispositivos que eles imitam torres de celular. Essa aí eu acho é a melhor. E daí eles servem para interceptar as comunicações móveis, né? E aí eles rastreiam a localização dos celulares. Então, assim, tu pode pegar uma região da cidade, espalhar esses dispositivos e eles criam uma rede de interceptação paralela, né? Tem uma rede de interceptação própria. Tem os keyloggers, né? Que isso aí é o famoso, tipo um software, né? Que registra as teclas que tu digita no computador e aí tu consegue fazer, né, uma leitura paralela do que a pessoa está digitando, consegue pegar tipo, as senhas, as mensagens que estão sendo escritas, tecnologia de decriptação, né, eu Estamos, acho, eu estamos acho, falando. estamos falando de 2024. Estamos falando de 2024 com coisas que são acessíveis a nós meros mortais, sem falar de um outro patamar de tecnologia que daí eu não vou entrar nisso, porque daí é uma conversa mais técnica, profunda e complicada, mas para quem está curioso, pesquisa. Vocês vão ficar bem curiosos e surpresos com algumas coisas que já existem, mas que vocês não fazem nem ideia. Daí, na verdade, nós estamos falando sobre sensores, vários tipos de sensores com as suas utilidades específicas, assim como as diversas armadilhas, booby traps, que, que existiam nos lugares onde o nosso querido Indiana desvendava e procurava, né? É, Se tu chegar e dar uma olhada, por exemplo, no primeiro Indiana Jones, lá no início, quando ele vai atrás daquela daquele totem ali, aquele deus, aquela estatueta, são cheios de sensores, não deixa de né? ser. Não, Sensor, não, são sensores de sensores de movimento, sensor de calor, né? Porque tu passa na Exatamente. frente, tu corta, né? A frequência de calor que tá passando, obstrui, né? Que Só isso. são sensores. É isso. Como na, como na no terceiro Indiana, quando ele entra lá no templo e ele vai pisando nos lugares, né? Isso aí. Sensores. Na verdade, para o ser humano burro moderno, é algo novo na história. A tecnologia não podemos dizer que ela seja ou não, para nós e no nosso contexto, inclusive histórico, elas são novidades, porém a sua utilização e a ideia delas são de muitos séculos de utilização, né? Tu sabe que a gente já conversou milhões de vezes, tanto lá na hora do DVD, lá no filmezinho, quando a gente tá tomando lá, quando o pessoal consegue contrabandear uns gelo lá, a gente, né, consegue fazer a confraternização, tomando uma geladinha. Eu vou te dizer que ultimamente eu tenho gostado do, do grão do grão tostado que o pessoal está trazendo lá de Marte, viu? Mas Tá tu, bem bacana o café. mas tu sabe o que que tá chegando aqui? Tu não vai fazer noção. Tá chegando polar aqui na pica. Sério, uma polarzinha. Ah, que saudade de casa.
Pelo menos isso eu vou ter aqui para poder afagar os meus sentimentos. Mas, numa dessas conversas, Tu costuma derrapar na curva antes ou depois de tomar polar? não, derrapo na cor, mas eu queria comer um churrasquinho com uma polar aqui que eu tenho saudade. Ah, e uma vez eu comentei na roda da gurizada de uma coisa que eu escutei há muito tempo. Eu não vou mentir onde eu escutei, mas eu estava bem são quando eu escutei. Foi numa palestra lá na Terra. Eu não preciso, né, repetir mais uma vez, a gente sempre conversou sobre tecnologia, tu sabe que tecnologia para mim é minha vida. Ah, eu acho que ela é muito ambígua, ela pode ser usada para o bem quanto para o mal, mas eu prefiro usá-la para o bem. E uma vez eu estava assistindo uma palestra, era da gringa, e um cientista barra visionário, barra escritor, barra autor, ele disse, hoje, o mundo que vocês vivem, tá? Aqui, era o ano X. A métrica que se tem de evolução de tecnologia, os primeiros avanços, eles sempre começam na esfera militar. Isso aí é clássico. É, chovendo molhado. Mas vocês têm que entender que cada passo da evolução que a esfera militar, né, a área de tecnologia que é desenvolvida ali dentro, ela está numa média, tá, de 30 anos à frente do que chega como novidade para vocês, meros mortais. Então, se hoje chega para os meros mortais um iPhone 29, tu pode ter certeza que se tem algum tipo de novidade, tecnologia, o que for que seja revolucionário ali, ah, já existe uma coisa que está 30 anos na frente. Então é só para as pessoas refletirem um pouco. Digamos que existe um mundo que está 30 anos na nossa frente, mas você não vai saber o que é. Você só vai descobrir o que existe daqui a 30 anos quando você chegar lá daqui a 30 anos. Até lá, fica só imaginando. Mas chegamos na parte. Na cereja. Dependendo da posição geográfica que você esteja na Terra, né? Ah, pois é. Naquele momento. Naquele momento, porque dependendo onde estiver, vai demorar 50. E aí, chegamos no top 10 momentos do livro 1984. E aquele cara lá no fundo sou eu, ó. Quando eu criei a imagem, eu fiz de propósito. Eu estava observando escrever o livro. E aí, o que que acontece? A gente chega no primeiro momento, digamos assim, nós queremos que vocês leiam o livro. É importante ler o livro. E é importante comprar o livro, não só ler. Porque é muito mais do que um livro. Digamos que é um artefato intelectual que você tem que ter na sua casa para ficar sempre observando e, digamos assim, aleatoriamente, aquela famosa folhada, ler um capítulo, sabe? Recordar é viver. E aí tem o seu Winston Smith, né? E a história começa quando ele está retornando para o apartamento e ele começa a registrar os seus pensamentos, né? Contra o partido em um diário. E isso era um ato proibido. E aí ele vai lá e registra e ele esconde aquilo, porque imagina se alguém descobre que ele está fazendo isso. Quer falar alguma coisa? Eu posso seguir. Prossiga, prossiga, Obrigado. prossiga. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá. Isso aqui é top 10, tá? Não tem muitos detalhes. Daí acontece o encontro com a Júlia. E o Winston ele conhece ela, né? Ela trabalha no departamento de ficção do Ministério da Verdade. Cara, é fantástico isso. Departamento de ficção do Ministério da Verdade. Nossa. Daí os dois. Sabe que tem uma curiosidade. Deixa eu falar uma coisa. E aí eles iniciam um relacionamento. Isso é óbvio, né? Vai. Relacionamento Não, não, continua, proibido. Proibido. Tem que usar o proibido. Mete bala. continua, Não, continua. pode Por que falar. é proibido? Por que é proibido o relacionamento? Porque as pessoas não podiam ter contato físico, não podia ter essa troca de afeto, né? Era uma das coisas que eles alegavam que isso destruía a capacidade de pensamento das pessoas. Essa troca já não era mais permitida. Claro, não vamos entrar nesse debate, né? Mas a gente sabe, quando as pessoas perdem o afeto, o carinho, né? Essa relação sentimental, tu vira, porra, véio, tu vira um psicopata, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, não. Tinha um detalhe que eu agora não vou lembrar, mas tinha um detalhe da Júlia Hum, de uma parte específica que ela
trabalhou nesse ministério, que era, eu não me lembro a parte que ela, que aparece isso, mas é uma parte sobre o tipo de trabalho dela e que ela trabalhava numa parte que era no departamento de ficção, Isso. né? Tá. Ela trabalhava no departamento de ficção e que ela produzia tipo panfletos ou livros de curtos de pornografia, Hum, que era distribuído para os proletários. Os proletários não era distribuído, os proletários compravam isso é tipo a sexy. como se fosse ilegal, mas na verdade era a utilização da, desse tipo de produto para a destruição do cérebro. E daí vem o lado da forma de trabalhar um controle social e mental, nada melhor do que atacando diretamente o cérebro com esse tipo de produto. E daí vem o lado que tu disse, que tu comentaste da questão de não ter contato, Uhum. por ser proibido de tu terminar te tornando bestia. Mas esse é só um adendo que eu me lembro dessa parte do personagem da Júlia, que é muito interessante. Ela inclusive tem um lado da... Isso eu acho que aparece num dos filmes, no primeiro, que ela tem não é um adesivo, mas colada na camiseta. Mas, enfim, agora eu tô viajando que não vou lembrar o que estava escrito ali, mas tinha uma parte que definia esse lado do tipo de trabalho que ela exerceu em algum momento no departamento de ficção. E aí começam os 50 tons de cinza. Daí o Winston e a Julia, eles alugam um quarto acima da loja do senhor Carrington. Que o Carrington, ele é o cara que vendia umas certas relíquias, né? Lembra ali? Ele faz um contrabando camuflado onde tu consegue umas coisas que são proibidas pelo partido, né? Então é assim, ó. Muito cuidado com colecionadores de obra E e relíquias. aí eles alugam um quartinho lá em cima e vão brincar de amigo secreto. Daí, enfim, eles acham que estão longe da vigilância do partido. Né? Óbvio, né? Sempre acham que vão estar longe. O que acontece? Aí vem o Sr. O'Brien. Daí o Winston e a Julia acreditam que o O'Brien, né? Ele é um membro do partido, que ele é um aliado da resistência contra o partido. Vamos lá. Olha o clichê, mas tudo bem, né? Acreditar no cara que tá acima de ti, né? Sempre tem os amadores. E daí eles visitam a casa, daí eles discutem uma rebelião. Daí, o que acontece com o Sr. Winston? Aí ele lê um livro proibido do Emmanuel Goldenstein, que o O'Brien deu para ele, né? Que explica assim, contendo a ideologia da resistência contra o partido. Aí vem Exatamente. a prisão de Winston e Julia. Daí, obviamente, o Winston e a Julia são traídos pelo Sr. Carrington, que na verdade ele era, né, só um inocente não percebe, um membro da polícia do pensamento. Só estava disfarçado ali de homens de negócios de relíquias. Daí eles são presos e são levados para o Ministério do Amor. Esse nome é tão sedutor, né? E aí lá eles são interrogados e reeducados. Daí depois. Digamos que eles foram para um campo de reeducação. Isso, mais ou menos isso. Aí acontece que depois eles vão, na verdade, o Winston, ele é levado para lavagem cerebral, para uma tortura. E lá o O'Brien, né, que trabalha para o partido, é o responsável por supervisionar por ele fazer a tortura, né, resumindo assim. E aí essa tortura que o O'Brien apresenta, e fica ali, né, forçando no Winston,
é para quebrar a resistência que ele tem e forçar ele a se voltar contra a Júlia, né? Porque ele já tinha toda uma relação de afeto com ela. E outra, passar a amar incondicionalmente o grande irmão. Mas para mim essa aqui é a melhor parte. Quando ele conhece o quarto 101. Eu acho muito simbólico o nome desse quarto, mas tudo bem. E aí o que acontece no quarto 101? Que é onde o ponto culminante da tortura do Winston. Que é onde ele é confrontado com o maior medo que ele tem, que são ratos. Olha a loucura. Os caras conseguem te levar a um ponto onde, pra te dobrar de vez, tu vai enfrentar teu maior medo. E aí, enfim, né? Ali ele não aguenta mais, ele acaba entregando tudo e traindo a Júlia, né? Com esse quarto Pra encerrar a tortura. 101, com esse quarto 101, ele me faz lembrar do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quando quando o professor está ensinando a como lidar com os Dementors. Lembra dessa parte? Lembro, claro. Que aparece os seus piores medos, o seu maior medo, e daí como, como, como utilizar o pensamento. Não me lembro se era o pensamento feliz, ou happy place, ou algo parecido para contrarrestar. E E aí, eu não me lembro de quem aparece que não eram ratos, mas eram aranhas. Né? Tinha um que era aranha. e Um dos aí moleques. vem a reeducação do Winston. Que daí, como ele foi liberado para voltar para a sociedade, né? Mas como um cara completamente quebrado, ele passa os dias no café, sendo completamente leal ao partido e amando o grande irmão. Né? Essa que foi a vida dele aí, virar um vegetal. E chegando na conclusão, que é onde a história termina com o Winston, né, completamente reeducado. Funcionou o curso intensivo de lavagem cerebral, um telecurso da lavagem cerebral. E aí, como ele não tinha mais a capacidade de ter esses pensamentos rebeldes, o que acontece? Ele acaba aceitando o grande irmão e amando ele acima de tudo, né, como sua nova realidade. E aí eu trago a grande pergunta para o meu amigo The Wells. E aí, eles viveram felizes para sempre? Pode-se dizer que eles viveram. Pode-se dizer que eles viveram felizes dentro da sua ideia da realidade, que foi colocada depois da sua reeducação. Ninguém sente falta do que não conhece. Muito bem. Não esperava uma melhor conclusão do que essa. Muito bem, fez o dever de casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Muito bem. obrigado. Um menino prendado, né? Eu sempre soube. E aí, The Wells, eu só posso dizer uma coisa para o nosso público antes que cortem nosso sinal. Primeiro, agradecer, né, a nossa audiência, porque o nosso sinal ele possui uma limitação cósmica. Mas sabemos que algumas pessoas pelo universo, principalmente na Terra, estão nos escutando. E gostaríamos muito que eles entrassem em contato conosco. Pode ser aqui nos comentários do YouTube, porque por mais que a gente está na Lua, a gente tem acesso a algumas ferramentas da Terra. Vocês já perceberam, né? A gente consegue ter acesso ao Google Meet aqui para produzir, é meio arcaico nossas soluções, a gente consegue distribuir pelo YouTube, mas a gente dá um jeito, somos brasileiros presos na Lua. Nós sempre Falamos seu idioma. falamos seu idioma, então Ora, pois. brasileiros presos na Lua sempre dão um jeitinho de resolver os problemas. E The Wells, agradeço a tua participação, minha anomalia preferida. E aqui, ó, vocês que estão nos escutando, inscrevam-se no canal e compartilhem os episódios. É muito pouco que a gente pede, tá bom? Sejam legais. Nós estamos na cadeia, sabe? Já é triste aqui. Então, se vocês não forem nossos amigos e nossas amigas, o que nós vamos fazer? Eu não aguento mais o The Wells, não aguento mais o Rafa, tá? E aí? Nós precisamos falar com outras pessoas. Digam aí na tela o que vocês estão achando dos episódios. Deixa tua mensagem de fé, esperança e desânimo, The Wells. Se inscrevam e até a próxima. Anomalias, até a próxima transmissão.